eu falei para a igreja sobre a gente está vivendo um momento que alguns estão muito preocupados, sem saber o que vai acontecer. Ô Michel, obrigado por visitar a minha igreja. Sem saber como serão os próximos anos. As coisas são muito improváveis. E eu queria que você entendesse nessa noite, pensasse comigo nessa noite, que como é incrível como Deus usa os improváveis. Não só as pessoas improváveis, mas também as situações improváveis e adversas. Hoje eu quero falar de Moisés. Moisés, a grande maioria aqui conhece a história, mas apenas, quem sabe, para alguém que está nos visitando nessa noite, não conhece profundamente a vida de Moisés, eu queria fazer um pequeno relato de quem foi Moisés. Moisés, ele nasceu num contexto de perseguição dos egípcios aos judeus. Havia uma ordem expressa de matar as crianças logo que nascessem. E logo então que Moisés nasceu, os seus pais tiveram que escondê-lo, para que ele não fosse morto por causa da ordem que tinha. Diz a Bíblia que chegou o dia que ele não podia ser mais escondido. Porque você imagina um bebê que começa, a fazer 3, 4, 5 meses, esse bebê começa a gritar mais alto, a balbuciar palavras, a ter mais dificuldade de segurá-lo. Então, não podendo mais esconder, Moisés foi preciso então procurar um outro modo. Você imagina a tensão e o medo daquela família. Eu penso que em alguns momentos o pai de Moisés deve ter falado para Joquebede: olha, manda esse menino se calar, não deixa ele chorar, vão descobrir que nós estamos escondendo uma criança e vão entrar aqui em casa e matar o nosso filho. Os egípcios talvez tivessem o intuito de buscar de casa em casa por causa dos boatos dos bebês escondidos. Daí então, penso eu que Joquebede teve uma ideia, e com grande cuidado e ternura, Joquebede preparou uma substância parecida com betume, encontrado ali nas margens do rio Nilo, cobriu as laterais de um pequeno cesto de junco, tornando este cesto de junco impermeável, como se fosse uma pequena embarcação. Depois, com o coração provavelmente, acertadamente, como mãe, o coração partido, ela coloca aquele bebê no cesto, à beira do rio, e ficou observando o seu filhinho indo embora dentro daquele cesto, naquele rio. Sob o propósito de Deus, aquele cesto foi indo até entrar nos arredores do palácio de Faraó. Os egípcios, eles consideravam o Nilo um dos seus deuses. Será que a princesa, filha de Faraó, acreditaria que um dos seus deuses lhe trouxeram um presente, e um presente, um lindo bebê? Miriam, irmã de Moisés, a filha mais velha, acompanhou no meio dos arbustos, no meio daquelas vegetações ali perto do rio, ela acompanhando ali o cesto que estava indo em direção ao palácio de Faraó, e ela percebe que a princesa vê o cesto e manda que suas subservientes, suas auxiliares,
pudessem buscar aquele cesto. Miriam, também preparada por Deus, chega próximo àquela princesa e diz: olha, se a senhora quiser, eu consigo uma mulher hebreia para trabalhar como nani, como babá dessa criança até a idade que a senhora achar que deve. E a princesa disse: que bom. Só que no coração de Miriam, ela já sabia que seria a mãe, Joquebede, a própria mãe de Moisés. Joquebede não só recuperou seu filho da morte, não só obteve a sanção e a proteção agora oficial da filha de Faraó, como também recebeu um salário para criar agora o próprio filho. Antes, um filho escondido, passível de morte, agora um filho com toda a proteção egípcia, inclusive com um salário bancado pelo próprio Egito. Porque é assim que Deus faz. Deus usa os nossos inimigos para nos abençoar. Depois de criar o seu filho, e Moisés ganhar um pouco de estatura, tinha chegado então agora a hora de levar o pequeno Moisés para o palácio de Faraó. Tem de imaginar também Joquebede levando seu filhinho pela mão, afastando-se da sua casa pobre, no bairro em que habitavam os escravos hebreus, e sua mãe o havia amamentado, educado, ensinando-lhe que havia um Deus único, um Deus verdadeiro, o Deus dos céus e o Deus da terra, mas agora ela tinha que entregá-lo para a sua princesa. E assim sua mãe fez. Entregou Moisés ao palácio, entregou a Faraó. Esses devem ter sido anos difíceis, solitários para o jovem Moisés. Eu imagino que ele devia ter chorado noite após noite na privacidade de um quarto do palácio, as lágrimas molhando os lençóis de linhos reais, sem o toque suave de sua mãe, sem uma palavra de conforto do seu pai, sem a implicância e a brincadeira dos seus irmãos, sem o sorriso de sua irmã Miriam, ou sem as brincadeiras inoportunas às vezes do seu irmão Arão. Depois que a filha de Faraó adotou Moisés, ela começou imediatamente a prepará-lo para a vida na corte do rei. Pelo fato de Faraó não ter um filho ou um herdeiro, Moisés era educado para o trono. A filha do Faraó o orientou no aprendizado e nos costumes do lar egípcio. Moisés mudou de uma casa humilde, onde viviam seus pais sanguíneos, para aquela corte pomposa e elegante, para os seus pais agora adotivos, egípcios. Moisés começou a aprender o idioma egípcio. Ele também estudou todas as ciências, medicina, astronomia, química, filosofia, nas melhores faculdades que tinham no Egito. Com toda certeza, Moisés ganhou um certificado egípcio, estudando batalhas, táticas de combate e inimigos da orgulhosa história militar da nação egípcia. Além disso, Moisés teria obtido conhecimento do mundo artístico, escultura, música, pintura. O filho adotivo da princesa viu-se totalmente imerso na cultura egípcia. Ele tornou a sua própria vida em um momento de muito sucesso. Alguém improvável, que estava há anos para morrer escondido, mas agora se tornou o herdeiro de Faraó. Se a história parasse aí, já estava muito bom. Só que um belo dia, Moisés estava dando uma volta no reinado e viu
o seu irmão no trabalho escravo, um irmão hebreu, não seu irmão de sangue, mas irmão de etnia. E mais que isso, ele viu um egípcio espancando o seu irmão hebreu da sua terra, aquele que era praticamente sangue do sangue dele, e numa ação descontrolada, esquecendo-se que agora ele era praticamente um egípcio, ele mata o egípcio que maltratava um dos seus, agindo sob a ação do medo. O relato bíblico registra que ele escondeu o corpo daquele egípcio que ele matou. Pensando que ninguém tinha visto, ele continuou a sua vida normalmente. Um outro dia, passeando ele novamente aos arredores do palácio, ele viu dois hebreus brigando, dois irmãos brigando, dois conterrâneos brigando, e disse: ei, por que vocês brigam? Já vivem numa luta, já vivem como escravos, uma situação tão difícil, eles estão brigando. E quando ele chama a atenção daqueles dois hebreus, um dos hebreus virou para ele e disse: quem te colocou sobre juiz das nossas vidas? Por acaso você vai nos matar como matou o egípcio? E ele então recebe a palavra assustado, porque ele descobriu que as pessoas sabiam que ele tinha matado um egípcio. E diz a Bíblia que a partir disso Moisés foge da presença de Faraó, ele foge do palácio, ele foge do Egito, porque diz a Bíblia que Faraó procurou matar Moisés. E agora que Moisés mostrara a quem pertencia realmente sua lealdade, Faraó não podia mais suportar que tal homem ficasse junto dele. E aos olhos de Faraó, um príncipe traidor e fora de controle era melhor morto. Moisés foge para o deserto. Agora Moisés tinha 40 anos de idade. Vai embora. Você consegue imaginar Moisés tropeçando em meio a essa terra desolada, aquelas roupas finas de linho, feitas sob medida para o príncipe que seria herdeiro do trono de Faraó, mas agora prendendo essas roupas, estavam prendendo nos espinhos, avançando cegamente para dentro de um deserto. Ele agora era um fugitivo, atemorizado e desiludido, fugindo para salvar a sua própria vida. Ei, mais uma vez, desde quando criança, alguém escondido, fugindo para salvar a sua vida, 40 anos depois, volta o mesmo quadro. Ele provavelmente lamentava em seu íntimo, a cada passo, aquela atitude errada, dizendo: minha vida acabou, como eu pude cair naquela, como é que eu não consegui me controlar? Puxa, eu tinha tudo, eu estava pronto para assumir o reinado do maior poder da época do Egito. Olha a minha roupa, olha a minha educação, mas olha agora onde eu estou. Ele ainda não conhecia Deus, ele não conhecia o Deus dos seus pais. No deserto ele encontra mulheres sendo expulsas dos bebedouros e as defende e ganha a confiança delas. Isso já lá na frente. Elas correm e contam ao seu pai o que aconteceu, que um homem estranho protegeu elas, que não era comum isso, o cavalheirismo não era comum naquela época. Jetro então mandou chamar esse homem corajoso, valente, e o convida para morar com ele, ou com eles. A
Aquele homem que antes estava vagando pelo deserto, encontra agora uma família que lhe apoia. E aí a Bíblia diz que dentre essas mulheres tinha uma linda jovem chamada Zípora. Zípora, que seria sua futura esposa. O nome do pai das meninas, Jetro, seu futuro sogro. E a vida seguia para Moisés calma e pacata nos desertos de Midian. E agora Moisés já era um homem casado. Tinha também uma nova profissão. Ele era pastor de rebanho. Passados-se 40 anos que Moisés fugiu do Egito, Moisés passou 40 anos pensando que era alguém casado, vivendo uma vida agora tranquila, sem nenhuma perspectiva a mais. Eu estou com 80 anos, 40 anos aprendendo que não era ninguém, 40 anos aprendendo e descobrindo que Deus pode fazer de um Zé Ninguém um notável. Moisés, em uma determinada manhã, que seria tão normal quanto as outras, andando pelo deserto, andando pelos campos, ele viu uma sarça comum no deserto, uma pequena planta, um pequeno arbusto, como inúmeras que tinham naquela paisagem. Era normal, era natural, arbustos no deserto, chamado sarça. A palavra sarça no hebraico significa arbusto espinhoso. Só que algo chamou a atenção de Moisés, porque aquela sarça, aquele arbusto espinhoso, diferente dos outros arbustos, ele estava pegando fogo. Só que a chama daquele arbusto não consumia aquele arbusto. Era um arbusto aceso, iluminado, incandescente, mas um arbusto que não se consumia. Moisés, se não bastasse essa cena, do arbusto sai uma voz dizendo: Moisés, Moisés. A Bíblia diz que Moisés respondeu: eis-me aqui. E a voz diz para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque onde você está pisando é lugar santo. Em muitas partes da Ásia, é costume tirar os sapatos antes de entrar na casa de alguém. Deus se revela a ele dizendo que Deus é o Deus do seu pai Abraão, seu pai Isaque, seu pai Jacó, dos seus antepassados, e que com certeza sua mãe Joquebede já havia lhe contado a história do povo de Deus. E junto àquela sarça ardente, Moisés começa a lembrar deste Deus que a sua mãe contava quando ele era pequeno, enquanto ela tomava conta dele para a filha de Faraó. E como se Deus naquele momento dissesse: olha, eu tenho observado a sua situação, eu tenho conhecimento também do que está acontecendo com a nação a qual você veio, a nação hebreia, ao povo hebreu. Eu estou atento com tudo que está acontecendo. Eu tenho visto o meu povo chorando à noite, eu tenho visto o meu povo clamando de dor, eu tenho visto o meu povo sofrendo das incertezas, eu tenho visto o meu povo sem saber o que vai acontecer amanhã, se vai comer amanhã, se vão sobreviver. Eu tenho ouvido o estalar dos chicotes e o grito dos pequeninos. Eu tenho ouvido o gemido dos pequenos quando os grandes usam de maneira maquiavélica para tomar o poder.
Eu vi os corpos ao longo da estrada, jogados no Nilo, como se fossem animais, corpos de crianças. Eu tenho visto, Moisés. Tenha em mente que Moisés estava sem entender nada. Uma voz vindo da sarça, saída das chamas, e ele está ali de pé, descalço, boquiaberto, com os ouvidos atentos. Ei, algo espetacular, sobrenatural, excepcional, acontecendo com um Zé Ninguém, com um mané. Porque é assim que os grandes olham para os menores, como os manés. Só que o que os grandes não sabem é que Deus transforma manés em homens e mulheres espetaculares, como o improvável. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Se para alguns você é um Zé Ninguém, um improvável, um mané, para Deus você é extremamente especial. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 34. Deuteronômio capítulo 34, versos de 5 a 7. De um improvável, de um Zé Ninguém, a alguém especial, de alguém sem esperança, de uma nação escrava a uma das nações mais fortes do mundo. Diz assim a inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. Mas estou vendo a irmã Helena aqui na frente. Irmã, que alegria, irmã Helena, saudade demais da irmã, muito bom vê-la. Diz assim a palavra sagrada do Senhor: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Ponto. Que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Pastor, mas como assim? Moisés, o Zé Ninguém, um improvável. Exatamente isso. Como eu narrei para você de maneira muito breve a história dele. Lançado no rio quando era bebê, cresceu no Egito, mas quando tinha 40 anos tentou libertar Israel no seu braço, assassinando um egípcio. Isso fez viver fugitivo por mais 40 anos. E eu pergunto, você usaria um assassino de 80 anos para ser aquele libertador de uma nação cativa? Você escolheria um idoso de 80 anos, assassino, para ser alguém que seria o libertador da sua família, do seu povo, daqueles que você mais ama? Deus escolheu. Deus escolheu. Porque é assim que Deus faz. Quando muitos desprezam você, Deus olha para você com um olhar misericordioso, maravilhoso, abençoador e diz: eu escolhi você. Moisés era um líder natural. Não, a Bíblia não, eu posso até mudar isso, porque na verdade não tinha na sua naturalidade uma liderança nata. Nada nas passagens bíblicas indica que ele tenha conduzido ou liderado pessoas nos primeiros 80 anos de vida. A não ser que eu esteja enganado, pastor Davi, se eu tiver, me ajude. Não lembro biblicamente nos primeiros 80 anos que Moisés tenha liderado alguém.
Entretanto, Deus não preparou Moisés de um dia para o outro. Não foi por meio de um acontecimento, mas por meio de um processo. Ei, presta atenção nisso, meu irmão. Porque a gente quer que as coisas aconteçam de maneira muito rápida. E Deus, ele trabalha em processos. Deus trabalha por meio de processos. Deus prepara os seus guerreiros com processos e não com fórmula instantânea. O problema é que a gente quer as fórmulas instantâneas. O problema é que a gente quer os milagres. O problema é que a gente quer o sobrenatural já, agora, para ontem. Moisés era um homem improvável, que precisou passar pelos processos de Deus, sem perder o vigor, sem perder a visão, ou seja, sem desanimar, ainda que tudo tivesse contrário, ainda que não tivesse uma esperança, ainda que parecesse que agora nós perdemos, agora não tem mais jeito, acabou. Ainda assim diz a Bíblia que ele não perdeu o vigor, não perdeu a esperança, não perdeu a visão. Essa visão aqui fala mais do que a visão física, fala a questão de foco, estratégia. Por isso diz a Bíblia que ele terminou bem. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter abandonado o seu chamado, ele tinha até motivo para fazer isso. Entretanto, Moisés superou tudo aquilo que precisava superar, para aquilo que ele fosse, tudo aquilo que Deus quisesse que ele fosse. Ei, meu irmão, talvez você tenha todos os motivos do mundo para desistir, talvez você tenha todos os motivos do mundo para abandonar, talvez você tenha todos os motivos do mundo para querer talvez ir embora até da nação, dizer, olha, eu desisti do Brasil, só não desisti da minha vida porque tem pessoas que me amam, mas para mim já deu. Mas Deus tem todos os motivos para fazer de você uma ferramenta de prosperidade, de libertação, de restauração, de superação, porque Deus usa os improváveis. Mas pastor, como isso é possível? Como é possível? Que esperança eu posso ter nesse momento tão difícil? E nós vamos aprender através da experiência deste improvável, como passar de um mané, de um Zé Ninguém, de um improvável para um notável, para alguém especial, que mais de 3.000 anos depois estamos falando dele aqui. Como? Primeiro, anote aí, quer passar de alguém despercebido, mas para alguém notável? Quer que a sua empresa passe de uma pequena empresa para uma grande empresa? Quer que a sua roça comece a prosperar muito mais? Quer que a sua vida seja uma vida de sucesso? Eu quero dizer para você nessa noite aquilo que Deus tem para você. Primeira coisa, prevaleça sobre os seus próprios medos. Prevaleça sobre os seus próprios medos. Êxodo capítulo 3, versos 11 e 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me diante de Faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos antepassados enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu direi? Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Moisés, a primeira coisa que Moisés fez foi ter medo. É natural, medo é natural, principalmente diante de um quadro de incerteza, é natural que a gente tenha medo. Mas Moisés, logo depois desse primeiro impasse, desse primeiro momento do medo, ele precisou prevalecer sobre o medo relacionado a ele mesmo, e Deus então responde, assegurando a Moisés o seu propósito, que assim Deus faz. Deus, em cima dos nossos medos, tratando nossos medos, Deus nos dá palavra para dizer para nós. Preste atenção que Deus diz para Moisés no capítulo 4 de Êxodo. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem.
Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, eu peço que te envie outra pessoa. Há um desespero natural na vida de Moisés, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu sou pesado de língua, como a Bíblia diz. Alguns teólogos interpretam que ele era gago, outros dizem que ele tinha uma timidez muito grande. O fato é que ele tinha empecilho de prosseguir, tinha dificuldades de prosseguir. Moisés prevaleceu sobre o medo relacionado a Deus, com o encorajamento do Senhor. Moisés precisou prevalecer sobre o medo, quando Deus demonstrou a ele o seu poder e comprometimento. Moisés vence o medo quando Deus mostra para ele que Deus é parceiro dele. Moisés precisou superar suas próprias limitações, porque Moisés descobriu que Deus estaria com ele. Ei, meu irmão, deixa eu dizer para você, nesses próximos 4 anos que vão entrar a partir de 2013, eu não sei quem vai estar do seu lado humanamente falando, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está contigo, e sendo Deus com você, você é vitorioso em nome de Jesus. Não importa qual governo, não importa quem esteja no poder da nossa nação, do nosso município, do nosso estado, ou quer seja quem esteja no poder do mundo, porque a Bíblia já diz que o Deus deste mundo aqui é Satanás, mas a Bíblia também nos diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ei, meu irmão, o medo faz parte da vida humana, é claro, porque o medo, ele revela nossa limitação e nossa fragilidade. Nós não somos autossuficientes, não temos recursos em nós mesmos para superar todas as adversidades que em nós nos sobrevêm. É óbvio que precisamos administrar os temores que assaltam o nosso coração, as incertezas que vêm sobre a nossa vida, e aonde nós podemos encontrar ajuda. Como nós podemos aquietar a nossa alma? Qual é o refúgio verdadeiro na hora que a nossa vida ela é varrida pela fúria das ondas e açoitadas pelos ventos contrários? O apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. O medo atormenta, o medo oprime. O medo tira os nossos olhos de Deus para colocá-lo nas circunstâncias. O medo apequena a fé. O medo enfraquece o amor. O medo escurece a esperança. Mas, pastor, como vencer esse medo? Como vencer o medo sobre aquilo que a gente não sabe nem o que vai acontecer? Primeira coisa, quer vencer o medo na sua vida? Vencemos o medo quando temos a consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Ô meu irmão, presta bastante atenção no que eu estou falando para você. Deus continua no controle da nossa nação. Nada pega Deus de surpresa. Nenhuma situação escapa do seu conhecimento. Deus tudo vê, Deus tudo conhece, Deus tudo sonda. Ele está sentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos e tem o controle de todas as coisas. Deus não apenas está no controle, mas está trabalhando para aqueles que nele esperam. Ei, Deus está trabalhando por você. Segunda coisa, como vencer o medo. Vencemos o medo quando temos a convicção de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza na tribulação. O fato de Deus estar no controle não significa que o dia da adversidade não chegue. Chega. Faz parte do tratamento de Deus. Faz parte do tratamento como Deus tem que lidar com as situações, como nós temos que lidar com situações adversas. Então tudo isso Deus usa de maneira didática. Não raro precisamos navegar por mares encapelados. Não raro temos que caminhar por desertos tórridos. Não raro temos que descer vales escuros
isso faz parte, porque a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. E é nessas horas que Deus nos prova para nos aprovar. As tempestades vêm não para nos destruir, mas para tornificar a musculatura da nossa alma. Terceira coisa, como vencer os medos. Vencemos o medo quando temos a experiência de lançar sobre Deus os nossos temores. Entregar a Deus os nossos medos. É nos vindo o temor. E quando nos vem, devemos confiar no Senhor, entregando a Ele isso. Dele vem o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio bem presente na angústia. Debaixo de suas asas encontramos proteção. Por isso, não tenha medo. Segunda coisa, como passar de um Zé Ninguém, de um mané, para um notável. Primeiro, prevaleça sobre o seu próprio medo. Segundo, liberte-se do seu passado. Liberte-se do seu passado. Tem muita gente amarrada em velha história. Hebreus capítulo 11, 24 e 25 diz: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés, irmãos, não ficou acomodado no Egito, apesar de tudo que possuía ali. Mais tarde, depois de 40 anos vivendo na dependência do sogro, agora já com Jetro, Moisés superou a acomodação, destruiu as pontes que o ligavam com Jetro. Moisés decidiu se libertar do seu passado para avançar para o seu futuro. Preste atenção, meu irmão. Quem não se liberta do seu passado não está apto para viver o novo de Deus. Está na hora de virarmos a página. Está na hora da gente avançar. Está na hora da gente esquecer o que para trás fica. Está na hora da gente confiar em Deus e avançar. Terceira coisa, como passar de um Zé Ninguém, de um mané, para um notável. Primeiro, prevaleça sobre os seus medos. Segundo, liberte-se do seu passado. Terceiro, decida abandonar a sua independência de Deus. Sem Deus, irmãos, não dá. Números capítulo 11, verso 16, diz assim: e o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Sabe o que eu gosto muito nesse texto? É que o tempo todo Deus orientou Moisés a não andar sozinho. Tem gente que se acha muito independente de Deus e de pessoas. Eu sou sozinho, não gosto de ninguém. Não gosto de ninguém lá em casa, sou de poucos amigos, é só eu e minha esposa, ou só eu e meu marido, só nós, o casal e os filhos, a gente não tem ninguém, a gente gosta muito da nossa independência. Mas o tempo todo, Deus orientou Moisés a não andar sozinho. E em determinado período da sua vida, Moisés até achou que poderia andar sozinho. Ele era profeta, líder, juiz, até mesmo médico. Ele passava 24 horas resolvendo os problemas das pessoas. Ao mesmo tempo, Moisés nos ensina a nunca perdermos a dependência em Deus. Porque inclusive o povo observa o tempo todo que Moisés passava muito tempo com Deus. Isso transformava mais do que qualquer sermão, transformava a vida de Moisés por causa do tempo dele com Deus.
E aí Moisés aprendeu a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Preste atenção, meu irmão. A independência de Deus leva as pessoas ao fracasso, ainda que tenha cara de sucesso. Tem coisa que parece que tem a cara do sucesso, mas se Deus não estiver nesse negócio, é fracasso certo. E tem coisas que parece que não vai dar certo, que não tem jeito, mas se Deus está no negócio, é sucesso garantido. Não abra mão de ser dependente de Deus e caminhe com pessoas. Não ande sozinho. E eu concluo, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido visitante, eu concluo ressaltando uma outra grande característica de Moisés, que ele não foi contaminado pelos murmuradores. Não foi contaminado pelos murmuradores. O livro de Números, capítulo 11, verso 10 diz: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Diz esse texto. Moisés passou 40 anos no deserto com um povo que só sabia reclamar. Porém, Moisés se recusou a ser contaminado pelas murmurações daquela gente. Moisés resolveu não tolerar murmurações. Isso foi de grande valia no processo de superação. Alguém disse o seguinte: você se torna escravo daquilo que você tolera. Meu amado irmão, Moisés enfrentou mar, fome, sede, frio, viagens, desertos, desafios incontáveis. Sem dúvida, foi um dos homens que mais enfrentou e venceu situações muito duras, impossíveis. Além de situações impossíveis, Moisés teve que vencer toda e qualquer incredulidade. Por isso, irmão, cuidado com a incredulidade, que também é altamente contagiosa. Te dou um conselho nessa noite: feche os seus ouvidos para murmurações. Eu profetizo na sua vida que os próximos 4 anos serão os melhores 4 anos da sua vida. Se alguém estiver murmurando, dizendo: olha, acabou, o Brasil acabou, vai se tornar uma Venezuela, vai se tornar uma Argentina, vai se tornar qualquer outra coisa, eu quero dizer que na sua casa, na sua vida, na sua história, Deus vai transformar a sua história em uma nação santa, Israel, lugar de prosperidade, lugar de cura, lugar de bênção. Na sua casa, na sua vida, o diabo não tem poder. Irmãos, a igreja é vencedora. A igreja vem, meu irmão. A igreja continua arrebentando. A igreja continua sendo a nação do Senhor, independente de quem esteja governando. Se é César, se é Pilatos, se é Faraó, se é qualquer pessoa, Deus continua cuidando do seu povo. Ei, ao longo de toda a história, quem cuidou da igreja do Senhor foi o Senhor e não pessoas. Não será diferente. Deus continuará cuidando da igreja dele. E você é a igreja do Senhor. A sua família é a igreja do Senhor. E eu quero finalizar nessa noite